Você sabe quem é o Papa Negro? O Papa Negro, Adolfo Nicolás, é o general supremo da Companhia de Jesus, ordem religiosa criada pelo padre Inácio de Loyola em 1534, com o objetivo principal de conter a reforma protestante, cujas ideias propagadas por Lutero conquistaram boa parte dos países europeus. De acordo com a profecia de São Malaquias, um bispo que viveu na Irlanda do Norte durante o século XII, em 1139, durante uma visita a Roma, ele teria tido uma visão na qual, diante dele, várias frases em latim surgiam identificando os 111 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. Muitas dessas profecias eram precisas demais para serem consideradas meras especulações. Por exemplo, João 23, o Papa 107 na profecia, era identificado nas frases como pastor et nauta, ou seja, pastor e marinheiro. Antes de se tornar Papa, em 1958, ele foi o patriarca de Veneza, uma cidade marítima. João Paulo II foi chamado de Labore Solis, o que significa eclipse solar. Ele foi o único pontífice a nascer e a ser sepultado durante um eclipse solar. O Papa 111 da profecia é identificado pela frase De Gloria Olivae, ou seja, da glória das oliveiras. Este foi o Papa emérito, o penúltimo segundo as profecias, Bento XVI. No final da lista, São Malaquias proferiu uma frase perturbadora para a qual não há número. Na perseguição final à Sagrada Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. A profecia de São Malaquias continua valendo para os que acreditam nela. Apesar de o nome do novo Papa não ser Pedro, e de ele também não ter escolhido para si o nome Pedro II, como previa a visão do profeta, estudiosos lembram que o nome de São Francisco de Assis, de quem Bergoglio decidiu retirar o nome Francisco, é na verdade Giovanni di Pietro de Bernardone. Ao mesmo tempo, recordam que São Francisco de Assis também era romano, já que nasceu na Itália, em 1182, na época em que parte desse território fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. De acordo com as profecias de Nostradamus, um alquimista que viveu no século XVI, um rei negro no trono do Vaticano seria o último antes do mundo sucumbir ao apocalipse. Ele disse: a princípio haverá doenças letais como advertência, depois surgirão pragas, morrerão muitos animais, catástrofes acontecerão, mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e invasões do Rei Negro.
Você acha que estes sinais estão evidentes em nossos dias? O Papa Francisco, além de ser o número 112, o último segundo São Malaquias, é também um jesuíta, o primeiro jesuíta a ocupar o trono da Igreja Romana. Além disso, as profecias relembram que o líder dos jesuítas, ordem a qual o Papa Francisco pertence, é chamado de o Papa Negro, devido à sua batina negra, em mais uma referência ao último Papa que deveria surgir antes do Apocalipse. Há ainda o fato de como o recém-impulsado Papa Francisco se referiu à Argentina, seu país de origem, em sua primeira aparição como pontífice. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Meus irmãos cardeais foram quase até o fim do mundo para me buscar. Ele disse. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Usar a expressão fim do mundo justamente para o Papa profetizado como o último da Igreja deixa uma conotação de ambiguidade no ar. Além disso, também pesa uma profecia feita em 1527 pelo monge de Pádua, o mesmo que anos mais tarde publicaria as profecias de São Malaquias. Pádua disse que o último Papa chegaria a Roma de uma terra distante para encontrar tribulação e morte. Vale lembrar que, na Idade Média, a Europa era considerada o centro do mundo e a América do Sul ainda estava em processo de descobrimento. O superior-geral da Ordem dos Jesuítas, Adolfo Nicolás, tem tanta autoridade e exerce tal poder sobre seus comandados que é justamente por estes atributos chamado Papa Negro. Ele também tem cargo vitalício, a exemplo do Papa. O Papa Negro reside em Roma, na cidade de Jesus, perto do Vaticano, e de lá dá as ordens aos seus subordinados no mundo inteiro para que hajam em nome do Vaticano. Diz o escritor Eric von Phelps, dono do site Vatican Assassins, que nessa igreja também funciona a base geral dos Cavaleiros de Malta, a ordem mais poderosa depois da sociedade jesuíta. Os papas nada podem fazer sem o consentimento do general dos jesuítas, sendo submissos à sua interferência. Os Cavaleiros de Malta são especializados em altos negócios e atos de terrorismo. Segundo Phelps, o general dos jesuítas, bem como todos os altos membros da ordem, são feiticeiros luciferianos que celebram missas negras, vestidos e encapuzados de negro, praticando rituais de magia. IHS são as iniciais que estão no escudo da Ordem da Sociedade de Jesus. Eles ensinam o que significa Iesus Homo Sanctus, mas na realidade são as iniciais de Isis Horus Sebe, deidades pagãs que vêm logo abaixo do Deus Sol. Para Phelps, os jesuítas são os responsáveis por todos os conflitos mundiais e estão por trás de quase todos os assassinatos políticos e religiosos dos últimos 460 anos. Napoleão Bonaparte criticou fortemente a companhia, dizendo, inclusive, que esta se tratava de uma organização militar e não de uma ordem religiosa. O chefe é o chefe de um exército, não apenas um frade monástico. O atual Papa Francisco
ascendeu ao trono do Vaticano em 2013, depois da renúncia do então Sumo Pontífice Bento XVI. É estranho, mas com a saída de Bento XVI do pontificado, passa a existir 2 papas em Roma, um em atividade e o outro apenas nominal, chamado Papa Emérito, sem poderes, mas que conserva o título de Papa. O curioso é que durante o pontificado de Bento XVI, o então líder dos jesuítas, o também alemão Peter Hans Koverbeck, em 2008, renunciou ao cargo. Bento XVI renunciaria ao papado 5 anos depois, em 2013. Ou seja, temos aí um acontecimento raro na história da Igreja Católica. Um Papa branco e um Papa negro contemporâneos renunciando a seus respectivos cargos, cargos estes que são vitalícios. Hoje podemos dizer que a Igreja Romana vive um episódio inédito em toda a sua história, com 2 papas brancos e 2 papas negros. Mas o que tudo isso quer dizer? Papas negros sempre existiram. Porém, o que está acontecendo nos dias atuais é diferente. O atual Papa, o Papa de número 112 segundo São Malaquias, o Papa Francisco, pertence à ordem dos jesuítas. É o primeiro sumo pontífice vindo da Sociedade de Jesus. Ou seja, agora tanto o general supremo dos jesuítas, o Papa Negro, quanto o Papa Branco, Francisco, pertencem à mesma ordem. Ordem esta que é como o braço militar do Vaticano e que várias vezes no passado entrou em conflito com outras ordens e com a própria Igreja Romana. Todo aquele que pertence à Sociedade de Jesus deve obediência irrestrita e cega ao General Supremo da Ordem. Ou seja, o Papa Francisco é quem estaria sujeito às ordens do General Supremo, o Papa Negro, e não o contrário. No juramento da Companhia de Jesus, todo aspirante fala que está disposto a obedecer como um cadáver, se quiser pertencer à ordem. Sendo assim, as profecias de Nostradamus e de São Malaquias se confirmam. O Papa que aí está, o de número 112, o Papa do fim do mundo, na verdade, é quem estaria sujeito às ordens do Papa Negro, o líder da Ordem de Jesus, Adolfo Nicolás. Alguns acontecimentos curiosos tornaram estes últimos anos na Santa Sé ainda mais misteriosos. Horas depois do Papa Bento XVI renunciar ao cargo de Sumo Pontífice, em fevereiro de 2013, um raio atingiu a abóbada da Igreja de São Pedro no Vaticano. Em 26 de janeiro de 2014, durante a oração do Ângelus, as pombas soltas pelo Papa Francisco e por 2 crianças que estavam com ele na ocasião foram atacadas por um corvo e por uma gaivota simultaneamente. Seria algum presságio? O corvo, por ser negro, representaria o domínio e autoridade de forças ocultas sobre o Papa, a pomba branca? O negro passaria a dominar sobre o branco? Na primeira votação do conclave que escolheria o substituto de Bento XVI, toda a iluminação da Basílica de São Pedro misteriosamente deixou de funcionar. Coincidência ou não, o que há de concreto até agora sobre Adolfo Nicolás, o Papa Negro, é que ele já anunciou em maio de 2014 sua renúncia ao cargo de Geral Superior da Ordem de Jesus, que deverá acontecer em 2016 durante a Congregação Geral da Companhia de Jesus. A questão é: 2 sacerdotes, líderes da Sociedade dos Jesuítas, renunciam a seus cargos no intervalo de tempo relativamente curto. O antecessor, Peter Hans Koverbeck, abdicou em 2008.
e o padre Adolfo Nicolás, que assumiu a ordem neste mesmo ano, deverá deixar sua liderança em 2016. Se considerarmos que este sacerdócio pode ser mantido até o fim da vida do General Supremo, estes fatos tornam-se ainda mais intrigantes. Por que renunciar a um cargo que é vitalício e em tão pouco tempo de sacerdócio? Por que abrir mão da chefia da ordem quando seu antecessor e contemporâneo também já houvera deixado o comando da Companhia de Jesus poucos anos antes? Quem deverá ser o próximo Papa Negro? Quem substituirá Adolfo Nicolás? Por ser jesuíta, poderia o Papa Francisco ser aclamado o novo General Supremo da Companhia de Jesus, tornando-se de fato o Papa Negro que Nostradamus profetizou? Quem viver, verá. Who is the Black Pope? Black Pope is the general of the Jesuits. As I said, his power is very strong because the Sieve, as we mentioned before, is just a small creation of what is the Jesuit intelligence apparatus, which is very important. Okay, but who is he specifically? What's his name? Adolf Nicholas is the Black Pope now, is known. Okay, and is he going to be the Black Pope of Revelation? No. Then you have the Black Pope of Revelation. That doesn't need to be, there is, you see, there is a confusion here. There is always an element of confusion. And why? Certainly. Because when you have two elements, then you usually choose the wrong one, and the right one gets left untouched. So everybody is focusing, the Black Pope of Revelation is the Black Pope of the Jesuits. Me personally, which I know the Jesuits very well, as I have demonstrated, and as I know the Freemason very well, and the whole apparatus, I can tell you that the Black Pope is not the general, it is the general of the Jesuits, and it's very important, but it's not the one of Revelation, because the one of Revelation is black. He's from Nigeria. He's already a cardinal. He's already been put in the post that used to be of Ratzinger. He's already there, ready to become the next pope. And his name is? I used to remember his name, but I'm sorry, it's African name sometimes. So, but it's very easy to find.